Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O ano 2016 já começa preocupando quem mora em imóveis alugados. Em um ano, o Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, indicador aí mais usado para reajustar os contratos de locação, triplicou. Enquanto o valor do imóvel subiu pouco mais de 1%, o reajuste anual do aluguel atingiu 2 dígitos. Os locatários já estão com o pé atrás. De 3,69% em dezembro de 2014, o IGPM passou para 10,54% em dezembro de 2015. Essa é a taxa do reajuste anual dos contratos de aluguel com vencimento agora em janeiro. É a inflação sendo repassada para os inquilinos. Eu acho um absurdo. Tem que procurar outro emprego, né? Fazer hora extra. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, essa especialista diz que os locatários não estavam mais acostumados a encarar reajuste de 2 dígitos, típico de período inflacionário. A gente vem de um cenário de estabilidade, onde contratos com mais vigência, eles aniversariavam e estavam tendo um reajuste de 4%, 5%, em alguns casos até 6%, mas 10% é novo. Então, isso está pegando as pessoas de surpresa. Muitos não estão nem se apercebendo dessa mudança. O desemprego torna o mercado imobiliário mais instável. Na capital, foram fechadas em um ano mais de 20 mil vagas com carteira assinada, segundo dados do Ministério do Trabalho. Como está havendo muito desemprego, isso acaba afetando as vendas e afeta as locações. Porque o que está se observando é que muita gente está saindo da sua habitação e procurando ou um lugar mais barato ou volta ao ninho, ou seja, vai morar com os pais, vai morar com um irmão, ou com algum parente, entende? Ou vai morar naquela casinha dos fundos que estava usado como depósito. Mas se os inquilinos enfrentam a escalada da inflação, quem ainda procura imóvel para alugar tem mais poder de negociação. Os imóveis que nós temos hoje em oferta, eles já não sofrem essa influência direta. Pelo contrário, a gente tem uma estabilizada nos valores de aluguel, né? Em alguns casos existe uma negociação pela redução, mas é um momento bom para a locação. Na capital gaúcha, o número de imóveis ofertados aumentou 16% no último ano. Casos de aumento abusivo nos preços dos combustíveis dos postos de Porto Alegre já foram identificados pelo PROCON. E alguns estabelecimentos já foram chamados para dar explicações. Enquanto isso, os consumidores tentam se adaptar à nova realidade. Com o aumento do ICMS para os combustíveis no Rio Grande do Sul, tá todo mundo fazendo as contas. Deu muito acima do que eu estava esperando, né? Antes, com R$115, eu consegui encher o tanque agora. Quanto deu hoje? 148. Eu acho que a maioria da população tem que usar mais o transporte coletivo aí para poder amenizar a situação que tá difícil. Muitos já buscam alternativas. Mais de 80 centavos de diferença por litro. Para mim, que a gente abastece moto sempre aditivada, né? Uma gasolina um pouquinho menor, deu bastante diferença. Como vai fazer para absorver esse aumento aí? A gente... Você arruma, de repente, um trabalho fora, faz alguma coisinha extra, né? Para juntar um pouco mais, né? Para isso é andar de ônibus, então? Andar de ônibus, não tem muita escolha. A maioria dos consumidores acha que está pagando demais pelo combustível. Uma questão é ter que indexar, isso tem. A outra é uma indexação incorreta que vai penalizar os trabalhadores, os consumidores. Isso é inadmissível. Segundo o levantamento do PROCON de Porto Alegre, o preço médio da gasolina comum era de R$ 2,967 em janeiro do ano passado. Em dezembro, já estava R$ 3,602, uma variação de 21,4%. Nos primeiros dias de janeiro desse ano, os preços praticados variam entre R$ 3,679 e R$ 3,999. O PROCON ainda não fez a média de preços, mas já alerta para aumentos acima da alíquota do ICMS. O aumento de ICMS de 25% para 30% é válido somente para a gasolina e para o álcool veicular. Mas o PROCON também registrou aumentos lineares nos demais combustíveis, como o diesel e o GNV, por exemplo.
Dos 30 estabelecimentos fiscalizados, 11 foram notificados e vão ter que se explicar ao PROCON. Qualquer fornecedor que aumentar os seus preços exatamente no mesmo patamar do aumento que foi feito para a gasolina e para o etanol, isso passa uma ideia ao PROCON de que, na realidade, eles estão querendo enganar o consumidor na medida em que estabelecem um aumento linear para todos, passando a ideia ao cidadão de que aquilo ali nada mais é do que um repasse do aumento da alíquota, quando nós sabemos que não é verdade. O diretor do PROCON explica que a aplicação da multa por eventuais abusos não garante a redução de preços. Já está em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A nova lei acaba com a chamada extra, cobrada pelas escolas para matricular crianças com necessidades especiais. Também permite que o portador de deficiência saque o FGTS para comprar órteses ou próteses. O Estatuto também aumenta garantias quanto à acessibilidade. Novas licitações em Porto Alegre já prevêem adequações no transporte de passageiros. Reservar vagas em estacionamentos já é regra há bastante tempo. 2% das vagas em locais públicos e em shoppings devem ser destinadas às pessoas com deficiência. Difícil é ver a regra sendo cumprida. Essa caminhoneta todos os dias está estacionada na vaga de deficiente. E sem ter o cartão, né? Sem ter o cartão e sem ter autorização, porque precisa de uma autorização especial para estacionar aí. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, agora a punição para quem desrespeitar a lei vai ser maior. A infração passa a ser grave e a multa vai de R$ 53 para R$ 127. E não é só a multa. Pelo Estatuto que entrou em vigor, a pessoa com deficiência que se sentir prejudicada pela falta de vagas pode fazer uma denúncia na hora para as autoridades de trânsito. E o carro estacionado em local proibido poderá ser guinchado. Quem estiver usando uma vaga indevida, sem autorização do cartão de estacionamento, uma vaga para cadeirantes, obesos, pessoas grávidas ou idosos, podemos sim chamar a EPTC, chamar a Brigada Militar para que realmente sejam tomadas as providências. O Estatuto também determina melhorias para quem viaja de ônibus. A rodoviária de Porto Alegre é a primeira do país em acessibilidade. Tem guichês exclusivos para portadores de deficiência, piso tátil e placas em braille para deficientes visuais. Mas e para embarcar? Não há ônibus adaptados para cadeirantes. As rodoviárias até têm essa cadeira, que deveria deslizar nas escadas. Deveria. Dá mais trabalho do que a gente carregar ele. A gente até consegue, mas dá mais trabalho. Tem passageiros com deficiência que não aceitam ser ajudados ou ser colocado na cadeira. Prefere entrar sozinho ou não na cadeira, até para não se expor, ele mesmo se expor. Os táxis também vão ter que ser modificados para transportar cadeirantes. Em Porto Alegre já foi lançado o edital para que 89 táxis tenham acessibilidade. Lin está inscrito na licitação. Eu me sinto gratificado de ajudar as pessoas que têm deficiência e até por coincidência hoje eu levei 2 pessoas de cadeira de roda, né? Então a gente vê o agradecimento deles depois, isso daí faz com que a gente fique mais gratificado, assim, nosso dia melhora, né? E até a gente pega umas corridinhas melhores também, né? E eis que mais uma pessoa com deficiência entra no táxi do Lin. Lá vai tu ajudar de novo, né? Tem que ser, né? Tu viu a coincidência, né? É bom, a gente se sente bem feliz em estar podendo ajudar aí. Publicada a licitação para o cercamento eletrônico da Redenção e do Marinha do Brasil. A compra e instalação das câmeras de monitoramento vão custar cerca de R$ 1.900.000. Estão previstas 21 câmeras para a Redenção e 9 para o Marinha. O cercamento eletrônico dos parques foi anunciado pela Prefeitura de Porto Alegre em 2012. A abertura das propostas está marcada para o dia 18 deste mês. Em Uruguaiana, o sol aparece entre nuvens. Podem ocorrer chuvas rápidas. Faz 30 graus. Mesma temperatura em São Borja, que terá tempo nublado com possibilidade de chuvas fortes. Em Alegrete, tempo nublado com chuva. As máximas são de 29 graus. Segue interrompida a BR-158 em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, num dos principais acessos à cidade. Os prefeitos das cidades atingidas
Pelas cheias aqui no estado, tem um encontro hoje com o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. O asfalto cedeu na altura do quilômetro 548. A força da água cresceu pela chuva da madrugada de terça e fez com que cedesse a tubulação que passa por baixo daquele ponto da pista, causando o desmoronamento do asfalto. O DENIT, junto com outros órgãos estaduais e municipais, deve realizar a construção de um desvio no local, com previsão de ser concluído em 10 dias. Enquanto isso, o acesso a Santana do Livramento pode ser feito pela BR-293, passando por Quaraí. Agora sim, os prefeitos das cidades atingidas pelas cheias aqui no estado têm um encontro hoje com o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. As chuvas começaram na segunda quinzena de dezembro e atingiram, segundo o boletim da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, 43 municípios e mais de 2.800 famílias. Os representantes das cidades estão recebendo orientações sobre os procedimentos necessários para obter apoio do governo federal, incluindo a liberação do FGTS, o acesso aos recursos federais e o remanejamento de famílias para unidades do programa Minha Casa Minha Vida. A limpeza dos locais atingidos e a recuperação de estradas, bueiros e pontes também estão sendo discutidas. De acordo com a Defesa Civil, muitas famílias já estão retornando para suas casas. O Ministério da Integração afirmou em nota que enviou ao local 4.000 kits dormitórios, 3.200 kits de limpeza e outros 3.200 kits de higiene pessoal. A alta dos rios que banham os municípios da região do Vale do Rio Pardo atrasa o início da Operação Golfinho nos balneários. No total, são 5 guaritas em 3 municípios: Rio Pardo, Vale Verde e Cachoeira do Sul. Conforme o comando dos bombeiros da região, o efetivo está apenas aguardando o retorno dos rios ao leito para instalar as guaritas. Enquanto não há balneabilidade nas praias, os salva-vidas atuam em casos de afogamento. Em Santa Cruz, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura fica em torno dos 27 graus. Em Santa Maria, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva. Faz 29 graus. Em Cachoeira do Sul, sol alternando com pancadas de chuva. Os termômetros marcam 28 graus. Veja daqui a pouco, com estoques baixos, doação de sangue é fundamental. E em instantes, não só no verão, cuidados com os raios solares é importante o ano todo. Em Caxias do Sul, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Faz 27 graus. Mesma temperatura em Passo Fundo, que terá céu nublado com pancadas de chuva. Em Ijuí, o tempo será de sol, alternando com chuva rápida e isolada. A máxima é de 28 graus. Funcionários da Santa Casa de Rio Grande, no sul do estado, paralisam as atividades por tempo indeterminado. Os funcionários das áreas administrativa, de higiene, cozinha, manutenção, técnicos de enfermagem e recepcionistas montaram um acampamento na praça, em frente ao hospital, onde permaneceram em protesto. O movimento reclama pela falta de pagamento de salários, horas extras e 13º salário. Segundo informação do sindicato da categoria, apenas 30% dos funcionários seguem trabalhando.
A direção do hospital se manifestou no começo da semana, alegando que a verba repassada pelo governo do estado nos últimos meses é insuficiente para a manutenção da entidade. Em 2015, uma palavra que andava meio esquecida voltou a dar manchete e a pesar no bolso: inflação. O aumento dos preços impactou as finanças públicas e trouxe dificuldades em setores complexos como a saúde. E é o que a gente vai ver agora na retrospectiva. A inflação em 2015 voltou à casa dos 2 dígitos. Desde 2002, a inflação não superava os 10%. Os dados negativos nas contas do governo federal promoveram aumentos generalizados desde o início do ano. Água, luz, telefone, juros, combustíveis. As tarifas públicas foram às alturas. O consumidor acaba pagando o pato. O refrigerante do domingo, o isotônico para depois do exercício, cosméticos e produtos de higiene pessoal estão na lista dos itens que tiveram o imposto de importação aumentado. Mas não foram só os supérfluos que tiveram aumento. Os impostos cobrados dos medicamentos importados também subiram. Quem optar pelo financiamento de um eletrodoméstico, como a geladeira, por exemplo, além dos juros, vai se deparar com o aumento do IOF. Isso significa que a prestação e, consequentemente, o valor final do produto vão pesar mais no bolso do consumidor. Com a medida, o governo federal pretende arrecadar 7 bilhões e 380 milhões de reais. Além de aliviar a inflação, que está em aceleração, a gente já está acima do teto da meta, o governo tem um problema fiscal, né, as contas públicas, e esse aumento de imposto tende a aumentar a receita do governo significativamente, né, o aumento é muito forte da alíquota. Então isso tende a provocar um alívio fiscal. Muito péssimo, porque a gente é pagamento de tudo que a gente faz. Já trabalha, já paga imposto. E ainda quando vai comprar, ainda sai mais no imposto ainda. Onde é que nós vamos parar? Entre os aumentos já sentidos pela população está o preço do litro da gasolina, que desde domingo está até 50 centavos mais caro. A conta de luz também já pesa mais no bolso dos consumidores da área de concessão da CE. E as demais distribuidoras de energia elétrica prevêem reajuste nos próximos meses. Silvia é proprietária de uma microempresa que faz teleentrega de comida caseira. Com o aumento dos gastos, ela precisou mexer no valor dos pratos do cardápio. Ficaram de 10% a 20% mais caros. Os aumentos mais notórios assim, foi no preço da carne, né? No preço do tomate. Batata, não tem como escapar. A gente negocia preço, procura alternativas e infelizmente acaba tendo que repassar. A alta dos combustíveis afetou também o abastecimento das cidades. 2 manifestações ao longo do ano, caminhoneiros protestaram contra o aumento no preço do óleo diesel e contra o valor do frete. O bloqueio das estradas trouxe dificuldades na distribuição dos produtos em todo o país. A falta de recursos aprofundou a crise na área da saúde. Hospitais no estado fizeram paralisação em busca de recursos. A abertura de uma linha de crédito pelo governo do estado amenizou um pouco a situação. A plateia reuniu uma grande representação de hospitais do interior. O anúncio do governo do estado representa uma solução para pagar agora as dívidas com 180 instituições filantrópicas, referentes aos últimos 3 meses de 2014 e a atrasos de 2015, que somam 300 milhões de reais. Cada hospital poderá procurar a agência bancária de preferência e abrir uma linha de crédito no valor da dívida. O estado conta com incremento na arrecadação a partir do aumento do ICMS para começar a pagar o valor destes financiamentos em 2016. Uma atenção maior foi necessária para a meningite. O estado viveu um surto da doença durante o ano. Cerca de 100 funcionários da saúde e da Brigada Militar foram mobilizados para a aplicação das doses enviadas pelo Ministério da Saúde. A versão bacteriana da doença é a mais perigosa. A doença é contagiosa e pode ser transmitida por tosse ou espirro. Lavar as mãos e evitar o contato com secreções de outras pessoas ajuda a impedir a contaminação.
E se 2015 já seria preocupante por causa do aumento dos casos de dengue, ainda veio o alerta nacional para a febre chikungunya e a chegada do Zika vírus, associado à microcefalia. Expectativa de que, em função desta gravidade, as pessoas possam ser mais ativas em relação ao combate ao mosquito. Infelizmente, nós vamos ter que sofrer uma situação tão grave como essa para as pessoas se darem conta que nós não podemos conviver com esse mosquito. E dessa maneira, quem sabe, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente tenha uma redução, um controle maior sobre a população de mosquitos e, com isso, nós vamos diminuir dengue, zika vírus e chikungunya. Um gesto de solidariedade. A doação de sangue é fundamental nessa época do ano. Isso porque os estoques nas instituições de saúde estão reduzidos. Que todo o sangue é nobre, a gente já sabe. Só que não é preciso ser prefeito nem secretário de saúde para doar sangue. Basta querer fazer o bem. Uma colega de trabalho que estava precisando, que a avó dela estava aqui, precisava de reposição. Então, não custa, né? Deixa eu tirar um minutinho para vir aqui ajudar as pessoas, né? É nesta época do ano que os estoques mais sofrem com a falta de sangue. Hoje, para se ter uma ideia, a capacidade no banco do Hospital de Pronto Socorro está em 60%. A necessidade são sempre os grupos RH negativos, né? Os nossos estoques até estão um pouco estáveis, porque a gente saiu do ano novo bem. Esse ano novo foi tranquilo, o plantão no HPS foi tranquilo, pelo menos na parte transfusional, né? Mas a tendência é que piore, né? Até o carnaval a gente sabe que a gente sempre enfrenta uma dificuldade. Apesar da baixa no número de doações, a demanda por sangue não para. E ajudar é muito simples. O próprio prefeito não demorou mais do que 30 minutos entre a triagem, que é a entrevista onde se verificam os hábitos do doador e a segurança do sangue, e a coleta em si. Claro que é preciso observar uma série de regrinhas antes de ir ao HPS. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar 50 quilos ou mais, não estar em jejum, mas ter ingerido alimentos não gordurosos, ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Menores de idade só podem doar com a autorização dos responsáveis. Para qualquer doação, é necessária a apresentação da carteira de identidade. Não pode doar quem já teve doença de Chagas ou malária, hepatite após os 10 anos de idade e pessoas portadoras do vírus HIV. Hoje, a média mensal de doações é de 150. Os doadores mais assíduos são homens, entre 29 e 50 anos de idade. O Centro de Saúde Bom Jesus completa 20 anos de atividades nesta quarta-feira. E para marcar a data, a unidade localizada na região leste da capital gaúcha promoveu apresentações artísticas e culturais de servidores e membros da comunidade. Mais conhecido como Pronto Atendimento da Bom Jesus, por conta do serviço de urgência 24 horas, o centro conta também com uma unidade básica de saúde e diversos serviços especializados. Essa estrutura, inaugurada em 6 de janeiro de 1996, serve a uma região com cerca de 130 mil habitantes, sendo que só o cadastro de usuários tem 21 mil nomes. Cuidado com os raios solares. A exposição excessiva ao sol provoca o envelhecimento precoce e também é a principal causa do câncer de pele. Mas atenção, dias nublados ou parcialmente ensolarados criam uma falsa sensação de segurança. Os especialistas alertam, é preciso estar atento o tempo inteiro aos efeitos da radiação. Um dia assim, parece que o astro deu uma folga e a gente até se descuida. Tem que rodar o parque, daí a gente acaba caminhando pelo sol bastante. Como é que tu faz para te proteger? De falar a verdade, não uso nenhum tipo de proteção. E com tanto calor, a tendência é dispensar a proteção de roupas e acessórios. Eu vim pegar um arzinho, tem que botar de volta, vai ficar muito sem. E o protetor solar, aquele item que o veranista, quando retorna para a cidade, já não acha assim tão indispensável. Eu sempre passo no inverno e no verão protetor solar no rosto, sempre no rosto.
mas no resto do corpo eu não passei hoje, né? Então eu sei que eu estou desprotegida no resto do corpo. A nebulosidade não consegue conter a incidência da radiação ultravioleta, que nessa época é mais forte entre as 11 da manhã e as 5 da tarde por conta do horário de verão. A Patrícia fez certo, protegeu as crianças antes de dar o passeio. Às vezes as pessoas acham que é só quando tem sol, né? E daí tem... Quanto mais se proteger, melhor. Usar o chapéu é importante, né? Usar os óculos de sol de boa qualidade, tá? Com um bom filtro. E uma coisa importante também, uso de roupas. Hoje em dia existem roupas que têm no seu tecido fatores que bloqueiam a radiação solar. Então, tem muito comum roupas, camisas, roupas que podem ser usadas no mar, inclusive, que ajudam a proteger, ajudam como um filtro solar. Na capital gaúcha, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer hora. A temperatura é de 30 graus. Em Novo Hamburgo, a mesma condição, faz 31 graus. Em Tramandaí, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas. As máximas chegam a 27 graus. A casa dele morreu. Bonito tu tomar o problema dos outros pra ti. É, ele é meu amigo, né? Eu sou filho do Lúcio. Eu tô aqui por causa de um documento que ele disse que vocês têm pra ele. E avisa pra ele que se ele quiser tomar o nosso dinheiro, ele que vem aqui pessoalmente. Veja a seguir, equipes gaúchas jogam hoje pela primeira rodada da Copa Banco do Brasil masculina de vôlei. E também, a capital dos gaúchos dos meses do verão ganha uma nova cara. Mais espaços vazios, com menos pessoas e carros nas ruas. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. E quem vem chegando aqui no Canal Aberto para trazer as informações do esporte é o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Obrigado pela audiência. A primeira rodada da fase classificatória da Copa Banco do Brasil masculina de vôlei de 2016 acontecerá nesta quarta-feira e será disputada com as equipes que terminaram o primeiro turno da Superliga entre a 5ª e a 10ª colocações. 3 equipes gaúchas estarão em quadra. O Vôlei Sul Paquetá joga hoje à noite no interior mineiro contra o Montes Claros. E em Canoas tem o Clássico Gaúcho. Tem o Clássico Gaúcho. A equipe do Lebes, né? A equipe Lebes, Gedore, Canoas e Bento Vôlei Isabela jogam a partir das 7h30 da noite no ginásio La Salle, em Canoas. O Clássico Gaúcho, assim como a partida do Vôlei Sul Paquetá, acontece antes da retomada da Superliga 2015-2016. Os jogos desta quarta pela Copa do Brasil são confrontos únicos, sem partidas de volta. O vencedor avança para a próxima fase da Copa Banco do Brasil. E no Canal Aberto recebemos com muito prazer Carlos Macarini, secretário de Esportes de Três Coroas, a bela e encantadora Três Coroas, que se destaca pela qualidade de vida, por ter o templo budista, por ser uma cidade onde se pratica o rafting, canoagem e também a Copa Cidade Verde. Secretário, boa tarde, prazer em tê-lo aqui na TVA. Boa tarde, Farid, boa tarde a todos o pessoal que está assistindo aí a entrevista. Bom, Três Coroas mais movimentada do que sempre movimentada, seja pelo templo budista, seja pela canoagem e agora ainda pela Copa Verde. Né? Com certeza. Nós chegamos agora em janeiro, então, no dia 16,
pela 11ª vez fazendo o evento, e a nossa expectativa é contar com a presença de 160 equipes, o que vai trazer à cidade de Três Coroas mais de 4.000 pessoas para acompanhar os jogos. Três Coroas é uma cidade de 25 mil habitantes. 25 mil habitantes, tem a sua economia baseada na produção de calçados femininos, enfim. E agora tentando também crescer na parte de turismo de eventos, na parte de turismo de aventura, onde também é uma opção para que a gente consiga diversificar a economia. A canoagem continua sendo o carro-chefe de Três Coroas junto com o templo budista? Ah, com certeza. A canoagem que abrange... É a capital nacional da canoagem, É a capital nacional da canoagem, inclusive foi no ano de 1997 sede do Mundial de Canoagem. Do Mundial, eu lembro bem. Isso hoje se tornou bastante valioso, porque hoje a gente tem no rafting, que também é a descida de botes pelo Rio Paranhana, abrange bastante pessoas, consegue trazer o município bastante pessoas para a prática desse esporte conhecido como rafting. E o município continua, todos os anos, hoje possui, juntamente com a Associação Três Coroense de Canoagem, uma escolinha onde atende quase 30 meninos, para que a gente consiga, de certa forma, renovar o esporte de canoagem no Brasil. E Três Coroas, com certeza, ainda hoje é conhecida como um dos polos de canoagem em todo o território nacional. E organiza e promove um dos maiores campeonatos de categoria de base de futebol, que vai dos 10 aos 17 anos. Dos 10 aos 17 anos, hoje nós não temos informação no Brasil de que existe algum tipo de evento tão grandioso como a Copa Três Coroas, e a gente tem um reconhecimento ano a ano de várias equipes do Brasil que, na verdade, também elogiam muito a organização do evento como um todo, não só pela quantidade de equipes, pela qualidade técnica, mas também pela qualidade de organização como um todo. Bom, e aí acaba, o senhor falou em 4.000 pessoas, né, que vão movimentar agora durante essa competição do futebol de categorias de base. Exato. Isso não atinge apenas, atinge de uma maneira positiva Três Coroas, mas como todo o Vale do Paranhana, né? Ah, com certeza. A gente tem economicamente, num período em que, na verdade, a maioria da economia de Três Coroas está em férias, nós temos, de certa forma, então, economicamente, para nós é um reforço que só por isso, né, Farid, já, de certa forma, valeria a pena fazer o evento. Ah, não tenha dúvida nenhuma. Três Coroas hoje dispõe de uma hotelaria, tem um hotel, pousadas, né? Sim, Três Coroas tem um hotel. Gastronomia. Tem 4 pousadas, tem uma gastronomia bastante forte, inclusive com restaurantes temáticos, como o restaurante tibetano, parrilhas uruguaias, enfim, restaurantes que tem na sua panqueca a principal opção. Ou seja, a Três Coroas está preparada não só para receber a Copa de Futebol, mas também diversos eventos que vêm a acontecer. Secretário Carlos Mascarini, secretário de Turismo de Três Coroas, muito obrigado por comparecer aqui na TVE. TVE parceira, portas abertas, o canal aberto, TVE Esportes. E conta com a gente, secretário. Obrigado, Farid, obrigado à TVE. E a gente conta com o pessoal que estiver assistindo e quiser prestigiar também o evento, 16 a 23 de janeiro, em Três Coroas, a 11ª edição da Copa de Futebol Cidade Verde, com entrada gratuita. Muito bom. Parabéns, parabéns, Três Coroas. Em Bagé, tempo nublado com pancadas de chuva. A temperatura fica na casa dos 30 graus. Na cidade de Pelotas, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A máxima é de 28 graus. Em Rio Grande, mesma condição, faz 27 graus. A fruticultura é uma das mais importantes atividades agrícolas de Porto Alegre. E entre os principais produtos que saem dos pomares da zona rural da capital estão a uva e a ameixa. Ontem houve a abertura oficial da colheita. A safra vai até o fim de fevereiro e abastece principalmente o mercado do próprio município. Quando a cidade aos poucos toma conta dos espaços rurais, manter uma propriedade produtiva é um desafio. Mas em 2015, não foi apenas a especulação imobiliária que tirou o sono de produtores como o seu Ildemar. Este ano o tempo fez muita umidade, pouco sol, isso prejudicou bastante a produção de pesca, ameixas e outras coisas, né?
A casa da família Piber, no Campo Novo, recebeu a solenidade de abertura da colheita da uva e da ameixa em Porto Alegre. A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio estima que a safra chegue a 300 quilos de uvas e 500 quilos de ameixas. Mesmo com as perdas ocasionadas pelas intempéries, a colheita da ameixa é considerada boa. Aqui na propriedade do seu Idelmar, os 10 hectares são dedicados especialmente à produção do pêssego e da ameixa. Mas eles também cultivam outras frutas e verduras. E apesar de todas as dificuldades, ele não pensa em deixar a terra. Eu já me criei, já vem desde o tempo dos pais, né? Então eu vou procurar levar até quando puder. Para a SMIC, a lei que estabelece a Zona Rural de Porto Alegre, sancionada no ano passado, é fundamental para a preservação da fruticultura. Para os agricultores que aqui trabalham é de extrema importância, porque poderão se valer dos financiamentos que são, na maior das vezes, subsidiados pelo governo federal. No próximo sábado, será realizada a abertura oficial da 25ª Festa da Uva e Ameixa, junto à Praça Nossa Senhora de Belém Velho. A festa ocorre nos dias 9, 10 e 16 e 17, das 9 da manhã às 8 da noite. E agora, cinema. No fim do ano passado, estreou nas salas brasileiras o longa britânico As Sufragistas, dirigido por Sarah Gavron. E como o próprio nome indica, o filme conta a história do movimento sufragista feminino do final do século XIX na Inglaterra. E quem nos fala mais sobre esse longa é a jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde para os telespectadores. Pois é, o filme que tenta, reconstruir esse movimento que levou muitos anos para ser reconhecido e que lutou por muito tempo com palavras, tentando aí o que a gente está hoje acostumado a ouvir, o empoderamento das mulheres, Naquele período, as mulheres era de início da industrialização, especialmente ali, França, Inglaterra, e o filme tenta resgatar esse período e ele vai utilizar um recurso aí muito interessante, que é utilizar uma personagem fictícia que vai conduzir todo o filme misturando com líderes aí que eram reais naquele período. Essa personagem vai simbolizar todas as dificuldades das mulheres naquele período, Significava isso o quê? Ter a rotina de trabalho em que elas muitas vezes tinham um turno 3 vezes mais longo do que os homens e ainda assim ganhavam menos ou tinham que trabalhar ainda mais para conseguir igualar os salários e não tinham possibilidade de voz, Elas sofriam abusos físicos, sexuais, psicológicos dentro do ambiente de trabalho, nas fábricas, uma rotina de muito peso, porque também tinham que cuidar da família, algo que hoje ainda a gente discute, mas que naquela época era muito mais forte porque justamente elas não tinham nenhuma capacidade de interlocução porque não votavam e porque não tinham representantes, nos órgãos que estão ali para proteger os cidadãos. Então as mulheres estavam lutando justamente por isso, para obter o voto. O filme vai então utilizar essa personagem que é a Carey Mulligan, que é uma trabalhadora e que acaba por acaso se envolvendo no movimento e que vai aos poucos, a gente acompanha aos poucos essa descoberta dela da necessidade de cobrar seus direitos e da percepção dela ali de que se não houver uma luta mais violenta, por assim dizer, que é muitas vezes o que elas dizem que faltava, Elas tentavam buscar direitos por palavras e não conseguiam. Então, se não se chamar atenção, quebrando vitrines, fazendo espécies de atentados aí à ordem, então elas não conseguiriam obter o que elas queriam, que era o direito ao voto. E o filme faz todo esse acompanhamento, então, do movimento. É muito interessante, Quem puder acompanhar, então, ótimas atuações, não só da Carey Mulligan, da Helena Bonham Carter. E, então, fica a dica, As Sufragistas, tá nos cinemas, é imperdível. E outra dica é ficar sintonizado aqui na 107.7. Eu aproveito para, deixar, já que a gente nos falava desde o ano passado, um feliz ano novo para todos, inclusive para ti, Clarissa, e um beijo. O compositor Nilo Feijó, de 82 anos, faleceu vítima de 3 ataques cardíacos sofridos na madrugada desta terça-feira. O sambista e jurado de muitos desfiles do Carnaval de Porto Alegre estava internado no Hospital Mãe de Deus. O velório e a cerimônia de cremação foram realizados na manhã de hoje no crematório Martim Lutero, na região leste da capital. Bom, quase pelo ano inteiro, Porto Alegre aí tem 1 milhão de veículos circulando. Em janeiro e fevereiro, no entanto, esse número cai 20% e a cidade ganha outro ritmo.
que era caótico se transformou. As ruas e avenidas antes abarrotadas deram lugar a uma passagem com menos pressa, mais humana. Parece até cidade pequena, mas não é. É a azenha de uma Porto Alegre em férias. E nessa folga, de pés para cima, a cidade se mostra com outro espírito, de quem transpira tranquilidade. Olha só a Praia de Belas, que nunca foi tão bonita. Uma cidade mais vazia em janeiro e fevereiro, fica mais fácil de trafegar pelo trânsito? Com certeza, bem melhor. E a alegria que nos batiza se espalha pelas avenidas e atrai quem não pode parar, quem sonha em plena Ipiranga. E se fosse sempre assim? Seria muito bom, né? Seria até uma utopia já pensar assim, né? E se nas estradas da vida, a própria vida corre com tranquilidade, nas calçadas da Borges que pertencem a quem vai e vem, a multidão se esconde. Quem é corajoso tem a solidão e a insegurança como companhia. É um pouco perigoso, digamos que assim, andar sozinho. Numa época que nem essa de crise, entendeu? Já o Quero-Quero, que como o nome já diz, quer tudo, não tá nem aí para a ausência do que quer que seja. Afinal, hoje ele ganhou todo o campo só para ele. Como esse casal de idosos que parece desbravar um parque intocado pelo homem. Mas calma aí, é o Marinha do Brasil. Muito bom de a gente, curtir os dias em Porto Alegre também. Porto Alegre fica melhor assim, fica mais... a gente até... Parece paradoxal, mas a gente se sente mais seguro quando Porto Alegre está vazia. Em outros lugares, como no Parque da Redenção, no Gasômetro e na Esquina Democrática, o ritmo também diminuiu. As pessoas sumiram, mas alguns sons nunca mudam. Até na lotérica a fila ficou menor, mas opa, olha ela aí de novo, a tal da insegurança. Mais perigoso, mais fácil da gente ser assaltado, principalmente nós na terceira idade. O transporte público ficou mais confortável, diz essa jovem, mas o preço a se pagar é quase tão intragável quanto um aumento na passagem. Tem mais lugar, mas demora mais também para passar o ônibus. Mas não se engane, mesmo numa cidade de férias, tem sempre aquele que anda com pressa. Aliás, que corre. E amanhã, no Canal Aberto, em tempos difíceis, como colocar as contas em dia. Isso mesmo. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde, até amanhã.